positivo, respira fundo. Um dia eu vou chegar sem esse monte de folha aqui. Para lá sempre lá na frente, viu? Boa noite a todos. Boa noite. Eu queria, antes de começar, desejar a todo mundo aqui um feliz ano novo. Afinal, é a primeira vez, né, que a gente está se encontrando depois que o ano começou. Que esse ano seja para nós um ano de realizações e que ele traga para todos nós muito entendimento, né? Que ele traga para todos nós muita coragem e principalmente confiança. Esse é o meu desejo. Bom, nervosa, como sempre, vamos ver. Eu estou muito feliz de estar aqui começando e muito feliz porque eu acho que o tema de hoje casou muito bem com a data. Sempre quando a gente chega nessa hora, janeiro, começo de ano, a gente vem com esse sentimento de nova oportunidade, né? De renovação. A gente vem com aquele desejo de fazer novo, de fazer diferente. É como se realmente a gente estivesse tendo uma nova oportunidade. E eu acho que casou bem com o tema, porque a gente vai falar esta noite sobre reforma íntima. Então, eu penso que todo mundo, quando inicia o ano, tem um projeto. Seja ele grandioso, eu quero chegar no final de 2022 aí transformado, um novo homem, uma nova mulher. Seja ele um projeto singelo, eu quero esse ano ler aquele livro que eu não li. Mas eu acho que todo mundo começa o ano com um projeto. E aí hoje, a hora que eu levantei de manhã pensando, né, na palestra, me veio um sentimento, porque a gente fica o tempo todo pensando nisso, um projeto. Qual é o meu? É uma reforma íntima, então é um projeto íntimo, é individual, é de cada um. E cada um que pense, né, qual é o seu? Mas aí me veio uma coisa na cabeça, às vezes o projeto maior na vida da gente, em determinadas situações, é a gente encontrar forças dentro da gente. Porque a gente mede, às vezes, a gente pelo nosso projeto ou pelas pessoas que a gente convive. Bom, o projeto é esse, eu tenho que melhorar esse meu orgulho, eu tenho que melhorar esse meu egoísmo. Só que, às vezes, a gente se encontra numa situação tão difícil que a gente não tem força para encontrar, para buscar esse projeto. Então, que de repente, se o projeto de alguém aqui for esse, seja por que motivo for, seja pelo término, né, de um relacionamento, seja pela perca de alguém importante, seja por uma doença na família, seja por um problema financeiro, por qual motivo for. Às vezes a gente não fala, eu estava lá no fundo do poço. Então, se esse for o seu momento, que você encontre forças, porque às vezes a gente não consegue fazer esse movimento, né? Consciente do amparo, consciente de que a gente é o tempo todo auxiliado, consciente que Jesus está o tempo todo ali, com as mãos estendidas, mas às vezes a gente não encontra força para fazer esse movimento e segurar, né? Na mão de Jesus. Eu acho que quase todo mundo aqui já leu o livro Nosso Lar, né? E para quem não leu, já vou fazer uma propaganda aí, né, do curso, né, João? A gente faz todo sábado um curso, sábado à tarde, quem ministra é o João, e é sobre esse livro. E eu brinco sempre quando eu vou sair de casa, que eu falo que é um curso é um intensivo para a morte. Porque ele relata, né, a vida, e esse momento é o momento que o André Luiz se encontrava ali no umbral. A espiritualidade tentando ajudar, mas ele não encontrava essa força dentro dele para fazer esse movimento, para conseguir o auxílio. Então, se esse for o projeto, que a gente busque força para chegar no momento, estender o braço na certeza de ser amparado, sempre. O amparo é permanente, cada um com seu projeto, não é assim? Então, o meu desejo é a gente poder conversar e também fazer um convite para que todo mundo aqui essa noite encontre, né, entre dentro de si, encontre um projeto, ou alguma coisa que eu preciso mudar, porque o tema é esse, é a nossa reforma íntima, é a busca pelo nosso melhoramento, né?
a esse trabalho interior, né, de automelhoramento, de corrigir os nossos defeitos, de aparar as nossas arestas. É um convite que nós recebemos todo o tempo. Para quê? Para que a gente se torne uma pessoa melhor, para que a gente se torne um espírito feliz, né? E aí, toda vez que eu sentava, que eu parava para escrever ou para estudar alguma coisa, me vinha na memória uma história que eu gosto muito. Tenho até no meu telefone, estou sempre ouvindo, que eu acho que todo mundo conhece, que é a história de renovação da águia. E aí, sempre me vinha e eu achei interessante, porque tem muita semelhança entre a história de renovação da águia e da nossa renovação, desse nosso processo, né? desse nosso projeto de reforma íntima. Então eu trouxe essa história e no decorrer aí da nossa conversa eu vou estar buscando, né? Fazendo algumas comparações e buscando essa semelhança que existe entre esses dois projetos, o projeto dela e o nosso projeto. Eu acho que todo mundo conhece, mas se alguém não conhece, eu vou passar agora, é bem rapidinho. A águia é a ave que possui a maior longevidade da espécie, vive cerca de 70 anos. Porém, para chegar a essa idade, aos 40 anos, ela precisa tomar uma séria e difícil decisão. Aos 40 anos de idade, suas unhas estão compridas e flexíveis. Ela não consegue mais agarrar as presas das quais se alimenta. O bico alongado e pontiagudo se curva. Suas asas tornam-se pesadas em função da grossura de suas penas. Estão envelhecidas pelo tempo. Já se passaram 40 anos do dia em que a jovem águia lançou o voo pela primeira vez. Hoje, para a experiente águia, voar já é bem difícil. Nessa situação, a águia só tem duas alternativas: deixar-se mover ou enfrentar um doloroso processo de renovação que irá durar 150 dias. Esse processo consiste em voar para o alto de uma montanha e lá se recolher em um ninho que esteja próximo a um paredão, num local seguro de outros predadores e de onde, para retornar, ela necessite dar um voo firme e pleno. Ao encontrar este lugar, a águia começa a bater o seu bico contra a parede até conseguir arrancá-lo, enfrentando corajosamente a dor que essa atitude acarreta. Pacientemente espera nascer de um novo bico com o qual irá arrancar as suas velhas unhas. Com as novas unhas, ela passa a arrancar as velhas penas. Após 5 meses, está renascida, sai para o famoso voo de renovação, certa da vitória e de estar preparada para viver, então, por mais 30 anos. Realmente é uma história de renovação, né? E tem muita semelhança com a nossa. Então vamos começar a buscar as semelhanças. A águia é a ave que possui a maior longevidade da espécie. Ela vive cerca de 70 anos, mais ou menos parecido conosco, né? Porém, para chegar a essa idade, aos 40 anos, ela precisa tomar uma séria e difícil decisão. Já começa aí a semelhança. Isso acontece conosco também, né? Dificilmente você vê um adolescente aí de 17 anos pensando: ai, o que eu estou fazendo da minha vida? Será que eu estou no caminho certo? Não, estou aí vivendo, né? Mas quando a gente chega por volta dessa idade aí, que a gente fala 30, 40 anos, a gente começa a ter esse start, né? A gente começa a se perguntar, talvez por essa ideia de que metade da minha vida já foi. Aí a gente começa a se perguntar, como que eu estou conduzindo a minha vida? O que eu tenho feito até agora? As minhas atitudes estão me levando para um caminho bom? É a autoanálise que a gente começa a fazer quando a gente vai chegando, né? Nessa meia idade. É feio falar meia idade, né? Quando eu chegar nos 40, eu não quero que ninguém fale que eu estou na meia idade. Muito feio falar isso.
queria. Não, não. Então a semelhança é essa, é quando a gente chega nesse ponto e começa a se questionar. Então, para a gente começar, eu vou iniciar com a pergunta que é bem conhecida do Livro dos Espíritos, onde, a pergunta 919, onde Allan Kardec pergunta qual é o meio mais prático para a gente se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal, e a resposta é aquela já tão sabida nossa, né? Que é conhece-te a ti mesmo. Quando a gente começa a se perguntar, a fazer essa autoanálise, o primeiro passo para a gente buscar essa mudança, essa reforma, é esse. Primeiro a gente tem que se olhar. Eu tenho que entrar dentro de mim realmente, mas de verdade, sem... Sabia que esse negócio ia funcionar, né? Sem... Quando a gente começa a se olhar sem máscaras, né? Quando a gente se olha com sinceridade. E por que por volta dessa meia-idade? Porque é um momento que a gente já tem uma certa maturidade, né? Que a gente já consegue lidar com as nossas dificuldades, com os nossos defeitos, com os nossos medos, né? Porque não tem jeito. Quando a gente se olha e a gente se vê como realmente a gente é, tem defeito. Tem muita coisa para reformar e tem muita coisa para transformar, né? E aí o que acontece é o momento de eu ser verdadeiro, é o momento de eu realmente tirar a máscara, né? E assumir quem eu sou. Eduardo Galeano diz que somos aquilo que fazemos. Às vezes a gente tem um discurso, mas as atitudes são outras. A gente ouve muito aqui no centro, não é isso? Quando entra a gente bota a asinha e vem. Chega aqui e fala manso, fala baixinho, não escapa nem um palavrão, é tudo bonito. E aí às vezes eu saio e deixo a asinha ali. Mas não tem jeito, porque é através das nossas atitudes, é através dos nossos atos que a gente começa a realmente se conhecer. Que a gente começa a se ver, que a gente começa a ver como realmente nós somos, né? Para eu poder reformar essa sala aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que analisar com detalhado, eu tenho que olhar direitinho, bom, aqui tem um trinco, aqui tem um buraco que tem que tampar, aqui tem uma massa que eu tenho que passar, e conosco é da mesma maneira. Eu tenho que olhar, da mesma maneira que funciona com a reforma exterior, funciona com a nossa. Eu tenho que olhar com sinceridade para dentro de mim. Não tem jeito, né? É um processo difícil, é um processo lento, mas, já dizia Abraham Lincoln, podeis enganar toda a gente durante um certo tempo. Podeis enganar algumas pessoas todo o tempo, mas não vos será possível enganar sempre toda a gente. A gente até engana as pessoas, mas aqui, a nós mesmos e a Deus, não. Quando a gente se fecha no nosso quarto, que a gente se olha, a gente realmente sabe quem a gente é. A gente sabe quando está errando. E a gente sabe aonde está errando, né? Só que às vezes a gente meio que faz uma vista grossa, passa por cima assim e fala, vamos deixar para lá. Não é isso? O que acontece? A nossa reforma, o nome já diz, é uma reforma íntima, individual, é minha. Só eu posso fazer. E às vezes, o que eu quero fazer? O que eu busco, né? Eu posso pensar, a diferença nossa para a águia é essa, né? A águia, ela sube todo esse processo para viver aí mais 30 anos, nós não. A gente, quando chega nesse momento, a gente já descobriu que aqui é só uma passagem. A gente já descobriu que tem a eternidade aí. E aí a gente pode fazer que nem a história do copo, né? Meio cheio e meio vazio. Eu posso olhar e falar, isso, mas tem eternidade e tem tempo. Pra quê? Vamos deixar mais pra frente, se não for nessa a gente tenta na outra. Como eu posso olhar também e falar, ixi, já passou um tempo aí. Eu tenho um projeto, né? Eu não vim aqui para isso. Para que eu vim aqui? Então está na hora, acho que, de apertar o passo, né? É o momento da gente se olhar, se assumir necessitado de mudança, necessitado de reforma,
e buscar. Seguindo na história, para baixo, né? Seguindo na história da águia, quando ela chega então aos 40 anos de idade, as suas unhas já estão compridas e flexíveis e ela já não consegue mais agarrar as presas das quais se alimenta. O bico alongado e pontiagudo se curva. Suas asas se tornam pesadas em função da grossura das suas penas. Estão envelhecidas pelo tempo. Já se passaram 40 anos do dia em que a jovem águia lançou o voo pela primeira vez. Hoje, para a experiente águia, voar é bem difícil. E assim acontece com a gente também, né? Quando a gente se olha, quando a gente se descobre com sentimentos que não são tão bons assim, é como a reforma interna, é como a reforma exterior. Quando a gente, eu acho que aqui todo mundo já fez uma reforma ou conhece alguém que tenha feito, né? A reforma, ela tem data para começar, mas ela nunca tem data para terminar, não é assim? E assim é conosco também, a gente inicia, mas não sabe até quando vai. E outra coisa é, a gente sempre tem surpresas. Às vezes eu olho um trinco ali e eu falo, é só passar uma massinha ali e pronto. Aí a hora que eu bato, nossa, estava oco, cai um pedação enorme. E assim às vezes acontece com a gente. Eu acho que eu tenho só um problema de orgulho aqui que eu vou conseguir resolver fácil. Aí eu entro lá dentro de mim, eu começo a me analisar, eu começo a observar e falo, opa, parece que não é só isso. É difícil esse orgulho, e aí quando eu consigo entrar, analisar todas as minhas atitudes, o meu comportamento, eu falo, ixi, mas é por isso que eu estou com essa dificuldade com orgulho, porque tem a minha vaidade ali também. E aí é igual ao externo, ao exterior, é igual à reforma material. Você vai fuçando e quanto mais você procura, mais coisa você encontra, né? É um trabalho difícil. E às vezes o que a gente faz? Às vezes a gente quer terceirizar a nossa reforma. E nem quando a gente faz com a reforma material, aí quando você assume reformar um cômodo da sua casa, você não contrata alguém para ir fazer. Às vezes a gente faz isso. Às vezes eu quero terceirizar porque é muito difícil para mim sozinha. Não é, Raquel? Aproveitando, por exemplo, a Ana Raquel, que agora é assistente, né, Dan? Estou me sentindo. Aproveitando que você está como assistente, eu queria pedir um favor. Pode ser? Pode. Tá Então bom. vamos lá. Eu dei início a esse processo de reforma íntima, de transformação, e quando eu olhei para mim, eu me descobri, eu achei que eu era só orgulhosa. E aí eu descobri que eu tenho um problema muito sério com a vaidade também, e eu acho que não vou dar conta sozinha. E aí o que eu pensei? Como você tem mais experiência, mais conhecimento... Estou me sentindo a águia que vai arrancar os bicos agora. Né? Eu acho que ela está chegando a essa conclusão. Aí eu pensei o quê? Será que você não pode Uma plástica. ficar com o meu orgulho? Você vai ajeitando. Quando você perceber que eu estou tendo um comportamento orgulhoso, você vai me dando uns toques, você vai tomando conta. Isso. Tudo que você encontrar sobre o assunto, você vai me trazendo. E não esquece, à noite, na hora da prece, a hora que você for fazer a sua, bota o meu nome, pode ser. Terceirizando e abusando. A gente é doido para fazer isso, não é? Abusando. Você não faz uma prece para mim? Faço, mas você não poderia fazer também, né? Mas, então vamos fazer assim, pode ser? E aí eu vou tomando conta aqui da minha vaidade, porque eu acho que vai ficar mais fácil. Abusando. Pode ser? Pode. Ela assume, pode ser. Ela concorda, porque é isso que a gente faz. A gente faz isso com quem a gente ama, a gente faz isso com o filho, a gente quer promover a reforma dele. A gente quer resolver o problema dele, de quem a gente gosta. Não é assim? Eu ouço, eu já ouvi a semana, eu já ouvi. Você resolve o problema de todo mundo, só não resolve o seu. Uma que é mais fácil. Mais fácil. Porque enquanto eu estou tentando resolver o do outro, o meu está quietinho. Ai, deixa ele. E outra que às vezes o amor é tão grande que você quer, só que você não pode. Você pode fazer, você vai até um certo ponto. Você pode se empenhar, você pode levar o auxílio. É o que a gente encontra aqui na Casa Espírita, o auxílio o tempo todo, seja através das palestras, seja através da espiritualidade. O nosso protetor está o tempo todo, Deus está o tempo todo, a gente recebe o passe.
mas o trabalho é seu. Não tem como eu terceirizar, e a gente faz isso. A gente quer terceirizar a nossa reforma. Quando eu peço uma coisa dessa para a Raquel, eu quero terceirizar minha reforma quando eu vou na igreja de domingo, assisto a missa, tomo a hóstia e volto para casa. Eu quero terceirizar a minha reforma quando eu venho toda sexta-feira, sento, assisto a palestra, tomo passe e volto para casa. Eu não quero desanimar ninguém, mas se você não se assumir, se você não se comprometer, você pode vir 50 anos aqui, assistir a palestra, tomar o passe, e aí quando você chegar lá, você vai falar, escuta, como não deu certo? Eu ia toda semana no centro. Não deu certo, porque lá no centro você recebeu o auxílio. Quando a gente fala aqui na prece que todos estejam abertos, não é força da expressão. É aberto realmente. É quando eu me comprometo com alguma coisa, eu quero mudar alguma coisa e eu me aproveito de tudo que eu recebo como auxílio. Essa é a reforma, é minha, é individual. Ninguém pode fazer por mim. E às vezes a gente busca isso, né? A gente quer terceirizar. Não tem jeito. Se eu não me comprometer, se eu não assumir, se eu não tiver disciplina, porque é fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia assim. Se fosse fácil, a gente nem estava aqui. É difícil. É difícil, a gente tropeça, a gente começa de novo, daí às vezes a gente desiste. Não tem gente que começa a ler um livro, não acaba, começa a assistir um filme, não acaba, ainda não acaba. É por isso que é difícil. Porque a gente tropeça no meio do caminho, né? E às vezes a gente ensina o cérebro da gente que a gente não é capaz. A gente já começa achando que não vai dar certo. Não é assim? Khalil Gibran diz que é no desejo de um homem que o poder de transformar névoa interior em sol. É no desejo de um homem, no meu, no seu, é pessoal. Eu só consigo promover essa mudança, eu só consigo promover essa transformação quando eu quero, quando eu assumo o compromisso, quando eu me desejo. Não é assim? Como eu já disse na outra vez, a natureza não dá saltos, não é assim. Mas a gente tem que começar e tem que persistir. E o segredo é a disciplina. É fazer mesmo quando você não está com vontade. É fazer mesmo quando você tem vontade de desanimar. Seguindo na história, nessa situação, a águia só tem duas alternativas: deixar-se morrer ou enfrentar um doloroso processo de renovação que irá durar 150 dias. Feliz dela, né? Que o dela vai durar só 150 dias. E o nosso tem aí, ó, a eternidade pela frente. E a semelhança nossa é que conosco acontece a mesma coisa. Quando a gente se olha, quando a gente se descobre necessitado de mudança, de transformação, a gente só tem dois caminhos. É duas alternativas só. Você está ou a gente se deixa morrer, é quando a gente olha e fala, ixi, vai dar trabalho, acho que vou deixar para esse restinho de vida, eu vou tocando assim mesmo. E aí você se deixa morrer, você fica aí esperando a morte chegar e se aproveitando só usufruindo das sensações daqui. E consciente já, porque nessa altura você já descobriu que aqui é passageiro. Daqui você não vai levar nada. A bagagem você leva aqui. Mas você pode optar por essa primeira opção e ficar aí, vou esperar. E na próxima eu vejo o que faço. Esse é o livre-arbítrio. Ou você faz como a águia, assume a segunda opção e enfrenta um processo doloroso de renovação. Sempre é doloroso? Sempre é doloroso. Tudo que é para renovar, tudo que é mudar, tudo que é para transformar é doloroso. Não tem porquê, não tem como, né? Porque você precisa sair do lugar que você está. Você sai da sua zona de conforto. Às vezes ela nem está tão confortável assim. Mas você se habituou a ficar ali. Está ali. É que nem a história do cachorro que está deitado em cima do prego. Ele não sai. Porque ainda não está doendo para ele levantar. Só está doendo, né? É conosco. Às vezes aquilo está doendo, está te machucando, mas você fica ali. Porque para sair eu preciso fazer todo um movimento. É uma reforma, né? É difícil. E esse processo ele exige de nós muita coragem e muita
determinação. O que a gente faz às vezes? Às vezes, para a gente não assumir esse processo que dói, a gente se coloca como um coitado, autopiedade, fala, mas eu não consigo, eu acho, assim, não tem gente que é assim? Ai, mas eu já errei tanto, eu acho que eu nem mereço. Errou, acerta, começa de novo, tenta de novo. Olha a oportunidade que a gente tem todo dia, o amparo que a gente tem todo dia. Não adianta eu ficar ali, eu tenho certeza que não tem. Se você está com esse sentimento de autopiedade, é porque você ainda não entrou lá dentro de você. Quando você entra lá dentro, que você fuça mesmo, isso vai embora. Porque o que é isso? E se de repente eu assumir esse projeto e eu falhar? E se não der certo? O meu orgulho ainda está latente aqui dentro. Ainda está falando alto em mim. Eu ainda não me assumi. Então, a gente tem que voltar lá dentro. A gente tem que se conhecer. Para que a gente possa assumir, né, esse processo. Que vai doer, não tem jeito. Vai doer. Que a gente deixe a autopiedade para lá, que a gente aceite a nossa história. Não é com erros. Não tem um monte de gente que você ouve falar, se o tempo voltasse, eu faria tudo diferente. Não faria. Você faria tudo igual. Porque naquele momento era aquela bagagem emocional, espiritual que você tinha. A gente não pode voltar no passado com a cabeça que a gente tem hoje, porque só vai gerar culpa. Naquele momento era aquela bagagem que eu tinha. Era aquilo que eu tinha, que eu conseguia fazer. E talvez seja isso que me fez estar desse jeito hoje. A gente não aprende na dor, na dificuldade. Talvez foram aqueles erros que me ajudaram a estar aqui hoje, tentando fazer diferente, tentando buscar uma história nova. Então que a gente perdoe o nosso passado, não fique carregando aí a culpa, mas também não fique vivendo de ansiedade. Será que vai dar certo? Vamos viver hoje. Vamos buscar hoje. Vamos assumir esse projeto aí para nós. Não é assim? A gente pode começar agora. A gente pode fazer de novo. No capítulo 1º do livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel diz que recomeçar é dádiva da lei de Deus. Quantas vezes se fizerem necessário, a gente pode recomeçar. A gente todo dia tem oportunidade. Não importa o que a gente fez até agora. Não importa como que nós conduzimos a nossa vida. O que importa é daqui para frente. Eu posso com certeza imprimir um novo ritmo de atitude, um novo ritmo de ação para a minha vida, e eu posso começar agora. Será que eu tenho vontade suficiente para isso? Será que eu tenho desejo suficiente? Será que eu tenho dedicação? Será que eu estou disposta, né, ao sacrifício? É isso. Porque às vezes a gente fica vivendo aí uma espécie de... A gente geralmente quando busca essa transformação, essa reforma, a gente busca religião, um tempo religioso. Só que, como eu já disse no começo, a gente tem que buscar isso como auxílio. Não ficar vivendo aí, né, uma espécie de espiritismo meio que social. Né? Venho, cumpro ali o ritual e volto. Se dispôs, se comprometeu, assume realmente. Não é assim? E a gente tem que entender que o auxílio é o tempo todo. O tempo todo a gente está sendo auxiliado. Ah, mas eu descobri que o meu maior problema, o meu projeto é deixar de ser maledicente. Aí esse negócio de ficar falando mal das pessoas tem me atrapalhado, eu quero mudar isso em mim, tá? Aí sexta-feira você vai no centro, deixa eu ver, a palestra é sobre a paz. Ah, então não vou. Tem muito a ver, né? Porque maledicência, então não vou, vem. Sabe por quê? Porque aqui está o auxílio. Você quer mudar? Você quer imprimir essa reforma, essa transformação? Em algum momento você vai receber o auxílio. Seja da espiritualidade, seja do seu protetor. Porque quando você fala, não, eu vou assumir, tem um monte de gente te esperando, seja encarnado ou desencarnado. Fala, pô, ela resolveu, assumiu, vamos lá. E todo mundo está querendo ajudar. Todo mundo. Daí você vem na palestra, o assunto às vezes não tem muito a ver com o seu projeto, mas em algum momento vai ser direcionado para você uma orientação. Ah, você cochilou bem na hora que foi direcionado, ele cochilou na palestra. Não tem problema, a hora que ele levantar e vir tomar uma água, alguém vai bater nas costas dele e vai passar a mensagem.
A hora que ele entrar e sentar para tomar o passe, ele vai receber toda a energia que ele precisa para receber força, para todo o tempo a gente está sendo auxiliado. Só que a gente tem que se aproveitar, né, desse auxílio e recomeçar quantas vezes for necessário. Seguindo, esse processo consiste em voar para o alto de uma montanha e lá se recolher em um lugar, em um ninho, que esteja próximo a um paredão. Um local seguro de outros predadores e de onde, para retornar, ela necessite dar um protesto completo. Já falei da outra vez, eu vou falar de novo. Tudo que é criação de Deus traz uma mensagem para a gente, né? Eu falo porque sempre quando a gente olha para qualquer criação de Deus, a gente encontra um ensinamento. Seja no ar que a gente respira todo dia, seja o sol que a gente recebe e nos aquece todo dia, quando a gente olha para um animal, quando a gente observa uma planta, sempre a gente recebe um ensinamento. Tudo que é criação divina traz um ensinamento. E olha que ensinamento bonito, né? Se a gente pensar, para ela poder promover esse voo firme e pleno, ela precisa primeiro promover toda aquela transformação. Só que para ela sair desse lugar alto que ela se colocou, não tem, eu tenho certeza que ela não falou, não, eu vou, mas alguém fica lá embaixo, porque vai que a asa ficou fraca, não. Ela assumiu, se comprometeu e foi. É quando a gente sente Deus em nós, é quando a gente fala, a gente está envolvido em Deus o tempo todo. Aí, é na natureza que a gente vê. Se comprometeu, assumiu e foi. Vai dar certo. Nós também, nessa nossa reforma, a gente vive um processo, uma sequência, né? Isso é muito sério porque quando a gente descobre isso, quando a gente confia no amparo permanente, a gente deixa, né, a culpa lá atrás e a gente não fica tão ansioso com o que vai acontecer amanhã. A gente assume esse projeto na certeza de que vai dar certo, né? Essa reforma íntima que a gente tanto fala, tem que partir da gente. Não adianta eu chegar, levantar todo dia de manhã, olhar no espelho e falar, eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz. E daí repetir um mantra. Ajuda, né? Melhor do que falar, eu sou triste, eu sou triste, eu sou triste. Porque às vezes a gente se dedica mais pro negativo do que pro positivo, né? A dedicação é tanta que a gente consegue, não é assim? Tem criatura que você fala, e aí, tudo bem? Ixi, bem nada. Aí você encontra amanhã e melhorou, ixi. E aí, ixi, quanto mais eu rezo, pior eu fico. É a dedicação. Se dedica, se dedica, se dedica e consegue ficar infeliz. Da mesma maneira é nossa, se a gente ficar no pessimismo, no negativo, assumir o projeto, vai dar certo. Tropeça, dá uma catada de cavaco e só. Continua. Não é assim? A gente tem que se dedicar no positivo. Se dedicar para ser feliz, né? A gente tem que ter a certeza que essa transformação, que essa reforma que a gente se propõe a fazer, essa mudança vai fazer o quê? Vai fazer com que ecloda esse Cristo que tem dentro da gente, com que apareça. Nós somos filhos de Deus. A gente tem isso dentro da gente. A gente tem que querer fazer com que isso apareça. Essa é a luta, né? Essa é a busca, né? Trazer o Cristo interno que a gente tem dentro da gente, né? Por que Deus confia na gente? Porque Ele sabe da nossa capacidade. A gente não bota confiança na gente, mas tem um monte de gente que está confiando aí na gente, não é assim? Allan Kardec disse que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Todos nós somos convidados todos os dias a assumir essa reforma, a buscar, a encontrar dentro da gente, né, o que a gente necessita. Para quê? Para que a gente caminhe aí, para que a gente chegue lá na frente realmente feliz, né? É como uma corrida de São Silvestre. Eu gosto muito de olhar os depoimentos da corrida de São Silvestre, porque às vezes o maior vitorioso não é aquele que chega em primeiro lugar, mas aquele que chega. Porque cada um tem a sua história, cada um está no seu tempo, cada um tem a sua velocidade. E às vezes eu olho, o Marcelo está com uma dificuldade, eu falo, nossa, mas dificuldade nisso? Tão fácil. Às vezes é fácil para mim. Mas às vezes está tão difícil para ele, porque cada um está num estágio.
Na corrida não é assim? Aquele que ganha em primeiro lugar, geralmente ele fica um ano ali treinando, 8 horas por dia, ele tem assistência de fisioterapeuta, ele tem assistência de nutricionista, e ele está ali só para isso. E aí ele chega em primeiro lugar. Mas aí a gente vê relatos de pessoas que estão ali correndo porque conseguiram se livrar de um vício. Tem pessoas que estão ali correndo porque venceram uma depressão. Tem pessoas que estão ali correndo porque venceram um câncer. E aí eu penso que, às vezes, o maior vitorioso é aquele que chegou lá no final. Então, o que importa quando a gente assume esse projeto é não olhar para o lado. Porque às vezes você olha e fala, nossa, mas parece que ele está indo numa velocidade, eu estou tão devagar aqui. Se concentra no seu, se concentra na confiança, né, do amparo permanente e vai. Cada um no seu tempo, cada um com a sua velocidade, né? É por isso que o nome é Reforma Íntima, porque é seu, está aqui, é individual. Seguindo, esse processo consiste em voar para o alto de uma montanha? Não. Já foi, né? Isso. Bom, ao encontrar esse lugar, a águia começa a bater o seu bico contra a parede até conseguir arrancá-lo, enfrentando corajosamente a dor que essa atitude acarreta. Pacientemente, espera o nascer de um novo bico, com o qual irá arrancar as suas velhas unhas. Com as novas unhas, ela passa a arrancar as velhas penas. Dói, né? É que nem eu falei, todo processo é doloroso. E com certeza para nós também é doloroso, porque quando a gente se olha sem máscara, quando a gente se olha sinceramente, geralmente a gente se acha feio, né? Por isso que dói. Porque a gente não quer ser feio. A gente não quer ser defeituoso. Eu não quero assumir que eu tenho sentimentos que não são tão elevados assim. Eu estava ouvindo uma conversa, se eu não me engano, acho que é do Rossandro, que foi feita uma pesquisa. E aí perguntou-se para algumas pessoas, você é invejado? E 99% das pessoas responderam que sim. Muito invejado. As pessoas invejam minha casa, minha família, o meu carro, a minha felicidade. E aí voltou e perguntou novamente, você sente inveja? 99% das pessoas responderam que não. Porque eu não quero me assumir invejoso. Eu não quero assumir que eu tenho inveja, que eu penso mal das pessoas, que eu às vezes desejo mal das pessoas, que eu sou maledicente e falo mal das pessoas. Eu não quero me assumir assim. É por isso que esse processo é doloroso. É por isso que geralmente eu vou adiando, eu não quero entrar lá dentro. Eu não quero me sentir desse jeito. E dói por um outro motivo também. Quando você assume esse processo de mudança, geralmente você vai seguir sozinho. Quando você sai daqui e vem para cá, as pessoas continuam aqui. E na maioria das vezes, elas não entendem essa mudança. Não dá para eu parar de beber e ir todo dia no bar. Olha, eu vou lá porque eu não bebo, mas eu gosto de ficar ali, meus amigos, de conversar. Você vai um dia, 2 dias, no terceiro você vai beber de novo. Então não tem jeito, você tem que sair desse lugar, você tem que sair da sua zona de conforto, você tem que às vezes deixar algumas coisas que até então, por mais que você entendeu que não é bom para você, te trazia prazer, era a sua vida. E aí você tem que deixar. E aí você vai seguir geralmente sozinho. As pessoas que convivem, sua família, seus amigos, às vezes não vão entender. Não tem jeito. É por isso que é doloroso, mas tem uma coisa que consola a gente. O que a gente faz quando a gente pega o dedo na porta? A primeira coisa que a gente chama, quem é? O pai, a mãe, não é? Ou quando você está tendo um pesadelo, que você já é adulto, você acorda, mãe, pai! É a hora que a gente chama, a hora que dói. Quem você chama? Você chama o pai, você chama a mãe. E aí quando você se vê sozinho, é a hora que você chega mais perto de Deus. Na dificuldade, na dor, é a hora que você se aproxima de Deus. É a hora que você pega na mão de Jesus e fala, não me solta, não me deixa. É a hora que você sente o seu protetor ali e fala, eu acho que só sobrou você. Então dói por isso. Porque a gente vai seguir sozinho e a gente vai ter que se assumir feio. A gente vai ter que assumir que eu tenho sentimentos que não são bons. E eu tenho que buscar, de alguma maneira,
com essa reforma, com esse projeto e trabalhando eles, né? Um pouco a cada dia. Benjamin Franklin disse que a maior loucura que o homem comete é a de continuar a fazer as coisas que sempre fez e esperar por resultados diferentes. Não tem jeito. Se você quer uma transformação, se você quer uma reforma, tem que mudar suas atitudes. Para o resultado ser diferente, as atitudes também têm que ser. Se você não está satisfeito com a sua vida, se você precisa mudar, tem que começar a fazer diferente. Não é assim? É um projeto sério e é um projeto importante. A gente tem que se comprometer. E não é se comprometer com a casa espírita, não é se comprometer com Deus, é se comprometer com você mesmo. Eu tenho certeza que quando a gente estava lá no plano espiritual, preparando para vir, que alguém chegou e falou, Patrícia, está aqui o seu projeto, está pronto. Daí eu peguei, li, estudei, falei, estou pronta, posso ir. Eu acredito que quando eu cheguei, na hora de sair, eu não falei assim, eu vou, mas eu não garanto. Eu não sei se vai dar certo, eu vou tentar. Eu acho que não, eu acho que eu falei, me deixa aí. Eu acho que eu implorei pela oportunidade. E eu falei, não, eu vou dar certo. Dessa vez eu vou me empenhar. Dessa vez eu vou me dedicar, eu vou ter disciplina, vai dar certo. E talvez eu possa até ter me comprometido com alguma coisa que era um pouco a mais. Alguém falou, viu? Você já tentou, isso aí já não deu certo, não é melhor. Não, eu vou. E eu tenho certeza que alguém falou, você vai, deixa ela aí. Aonde que tem que assinar? Eu assumo, pode deixar ela aí. E bateu nas minhas costas e falou, vai Patrícia que vai dar certo. E eu sinto isso às vezes, quando eu realmente me abro, a dificuldade às vezes, quando você sente o amparo, quando você sente, parece que Deus passa a mão na sua cabeça e fala, vai dar certo. É assim que funciona. Nós assumimos esse projeto com a gente, mas tem um monte de gente, encarnado ou desencarnado, as pessoas que amam a gente, ou que estão aqui, ou que já estão do lado de lá, mas estão ali, ó, na torcida. Vai que vai dar certo, ela consegue. Esse é o projeto. E a gente tem que dar andamento a esse projeto, né? A gente se comprometeu a esse projeto. E como a águia, a doutrina nos convida ao maior de todos os combates. O duelo de cada um contra si mesmo, buscando domar as nossas más tendências. Esse é o bom combate. Trata-se da luta constante dentro da nossa intimidade, com o objetivo de vencer os nossos maiores inimigos, os inimigos da humanidade, aqueles que se alojam dentro de nós, que é o nosso orgulho e o nosso egoísmo. E para finalizar, após esses 5 meses, ela está renascida. Sai para o famoso voo de renovação, certa da vitória e de estar preparada para viver então por mais 30 anos. Muitas vezes na nossa vida a gente precisa parar, se olhar para dentro de nós e buscar, né? A tão falada durante toda a noite, reforma íntima, essa nossa transformação. A gente deve nos desprender, né? Dos preconceitos, dos nossos maus costumes, de tudo aquilo que não é mais útil ou importante para a gente. E sabe quando é que a gente está preparado para dar esse voo de renovação? Primeiro, quando a gente descobre que é espírito imortal e tem a eternidade aí pela frente. E segundo, quando a gente confia no amparo permanente do Pai. Aí, o voo está garantido. Quando a gente descobre que nós somos filhos de Deus. Jesus disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Cristo no Evangelho diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vai ao Pai se não for através dele. Então Ele se intitula a verdade. Sendo assim, quando a gente conhecer o Cristo, quando a gente conhecer a sua palavra, os seus ensinamentos, colocar para dentro de nós, aí sim, a gente vai estar liberto. E a gente vai estar liberto do quê? A gente vai estar liberto disso que não faz bem pra gente, desses sentimentos que a gente traz enraizado, aí vai saber por quanto tempo, né? Ele vai nos libertar dessa nossa dificuldade que a gente tem de olhar para dentro de nós e assumir quem realmente nós somos, né? E assumir esse projeto. A gente vai estar liberto de tudo isso, né? É um trabalho que vai exigir da gente comprometimento, né? E para concluir,
Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Tem uma sequência, né? Essa é a sequência. Primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e o resto tudo vem. Não tem jeito, a gente já chegou no ponto de ter certeza de que não dá mais para a gente ficar buscando insanamente matar a sede da nossa alma com a matéria, com o que tem aqui. Estamos só passando por aqui, estamos só testando aqui. Na verdade, para a gente dar esse voo, a gente tem que buscar a construção do reino de Deus em nós, o aprendizado dos valores do Cristo. E tem uma receita, não tem aqueles programas de televisão que o cara dá a receita, depois ele faz assim? É esse pó de pirim-pim-pim aí, é o amor. Jesus veio aqui e esse foi o ensinamento mais precioso que ele deixou para nós, né? Amar a Deus e ao próximo. Em que momento que eu consigo deixar o meu orgulho de lado? Quando eu faço por alguém que eu amo. Quando é um filho meu, o meu orgulho não fala mais alto. Eu faço por ele, sem querer nada em troca. Eu não deixo o meu orgulho sobressair. A gente só tem essas atitudes elevadas, esses sentimentos elevados para com aqueles que a gente ama. A gente não sente inveja quando a gente vê um filho da gente prosperando, porque a gente ama. Então, o segredo de tudo isso é o amor. Quando eu conseguir sentir pela Renata o mesmo que eu sinto pelo meu filho, eu vou deixar o meu orgulho de lado e todos os outros sentimentos que não são bons. Então, para que a gente consiga essa reforma íntima, a essência de tudo é o amor. Jesus disse que reconheceria, né, os seus discípulos por muito se amarem. Às vezes a gente faz uma tatuagem no corpo, às vezes a gente cola um adesivo no carro, usa uma camiseta, mas a nossa marca mesmo deveria ser essa, né? Deveria ser o amor. A hora que alguém olhasse e falasse: "Ixi, lá, é cristão, ó, como se ama". E eu acho que um dia a gente vai chegar nesse ponto. Então, esse é o segredo. Para que a gente dê esse voo, né, de renovação, para que a gente consiga alcançar, dar início e seguir esse nosso projeto, não para viver aí como a águia mais 30 anos, mas para ter certeza, né, da eternidade aí, porque não tem jeito, você pode bater o pé, você pode espernear, mas você vai no final ser um espírito puro e feliz. Um pai não deixa nenhum filho para trás. Pai, aí tem aquele que dá trabalho, não tem aquele filho que dá trabalho, mas ele vai. Todo mundo vai chegar lá. Aí cabe a você, né? A gente tem que refletir algumas vezes, respirar fundo, é aquela hora que Jesus te pega, te põe de pé, fala: respira fundo aí. E aí, tá bem? Então, agora vai. É a hora que a gente tem que subir. É a hora que a gente tem que buscar, né? Para a gente fazer esse processo que é interno, de dentro para fora, individual, é só através do amor. Esse é o projeto, essa é a reforma íntima, é a hora que a gente começa a buscar a transformação de dentro para fora. Que a gente possa retornar aos nossos lares comprometidos com nós mesmos, com a nossa reforma, na certeza de que está recebendo o amparo o tempo todo. Que Jesus nos guarde, nos ampare e nos auxilie. Muito obrigada.